E aí, galera, vamos que vamos, aula de história. Vamos continuar, né, nosso caminho, né, pelo século XVIII. Então, nós vamos agora um pouco entender. A gente falou nas aulas anteriores, né, todo sobre esse mundo, esse século XVIII cheio de revoluções, a era, como diz Hobsbawm, o Eric Hobsbawm, grande historiador, né, a era das revoluções, né, tivemos a Revolução Industrial, Revolução Francesa, e aí também tivemos o bom momento, né, do início das independências na América, começando com a independência do Haiti dos Estados Unidos, chegando à independência da América Espanhola em várias nações, são as nossas nações vizinhas aqui, e aí a gente começa agora a entender como que vai chegar, né, ao momento da nossa independência, a independência do Brasil, a grande nação de língua portuguesa, né, nesse continente. Bem, primeira coisa que a gente tem que compreender é que condição chega Portugal a Portugal perder, né, essa direção, já que Portugal foi um dos países que mais exerceu aquela prática lá do mercantilismo chamada de colonialismo ou pacto colonial, né, um controle total sobre a colônia, um controle da metrópole sobre a colônia. Bem, Portugal já começou a ter uma crise no seu sistema colonial, porque Portugal tinha um sistema, um grande império, mas que havia, né, bastante distância, né, entre todos esses territórios que pertenciam à coroa portuguesa. Você tinha territórios na África, né, no costeamento do litoral africano, você tinha na região próxima da Índia, como Goa, e você tinha também o Brasil, que seria, na verdade, a maior colônia de Portugal e que sustentava a economia portuguesa nas costas. A verdade é essa. É essa economia portuguesa que começa a sofrer certos baques por acordos desfavoráveis que eles vão cometendo e fazendo na sua economia. Como, por exemplo, aqui o Tratado de Methuen, em 1703, em que Portugal faz um tratado com a Inglaterra, né, de negociação de livre exportação dos tecidos ingleses em Portugal e, né, os vinhos de Portugal serem exportados para a Inglaterra. Só que o que vai acontecer? Você lembra do outro sistema que a gente fala lá no mercantilismo? Balança comercial favorável? Claramente essa balança comercial favorável ficou para os ingleses. Por quê? Portugal importava muito mais tecidos, né, as roupas as pessoas precisam vestir, utilizar, né, do que beber vinho. Enquanto os ingleses, eles bebiam vinho português, mas tinha vinhos também de outras regiões, por mais que o vinho português sempre foi um vinho de excelência, de qualidade, né, mas não era só de Portugal e claramente ninguém vive mais de vinho, enquanto que a necessidade de roupa é muito maior. E isso a gente está vivendo uma época que se bebia muito vinho ainda, né? Mas a gente vê que o Tratado de Methuen é um tratado que vai influenciar negativamente a economia portuguesa, que vivia basicamente da exportação do vinho. Bem, então balança comercial favorável, negativa, não houve protecionismo contra os ingleses no mercado interno, né, duas falhas já no mercantilismo, e aí a outra falha que seria um pouco perder a mão, né, no pacto colonial, no colonialismo. E aí vai entrar uma figura importante nesse próprio século, que vai ser até conhecido como déspota esclarecido, né? Você lembra quando a gente falou dos déspotas esclarecidos, que são aqueles governantes que vão atender alguns ideais iluministas, né? Houve alguns reis, e aqui nesse caso é o primeiro-ministro, né? Conhecido, poucos conhecem o nome dele, de Sebastião, tem um sobrenome enorme, mas principalmente ele é conhecido como Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal, ele fica muito famoso porque, primeiro, ele vai fazer a recuperação da cidade de Lisboa, que passa por um terremoto que afeta fortemente a cidade no período anterior a ele se transformar em primeiro-ministro do rei Dom José I. E aí, como primeiro-ministro, ele vai fazer algumas reformas em Portugal, reformas favoráveis à metrópole, mas reformas que vão ser aqui conhecidas no Brasil como reformas pombalinas, que vão ser reformas muito ruins para a colônia, para os brasileiros. Em cima disso, a primeira coisa que ele vai fazer nas reformas pombalinas é criar órgãos de fiscalização mais duros sobre o Brasil. Vai controlar o tabaco, o açúcar, né, essas exportações do Brasil para fora. Vai haver um controle maior de Portugal em cima disso. Ele cria um órgão de fiscalização aqui.
Depois ele vai, ainda por cima, monopolizar na mão de duas companhias a produção do Nordeste e a produção do Norte do Brasil, criando duas companhias, né, que vão tomar conta desse mercado. Outra situação, ele vai também criar a ideia de trazer o indígena para a população brasileira. Só que não é a ideia de forma positiva, não. Ele vai até manter a proibição da escravidão indígena, mas vai querer que o indígena comece a participar da população brasileira, tipo assim, fortalecendo os laços de matrimoniais, vai começar a reconhecer os casamentos mistos de portugueses com indígenas, né? Vai começar a querer colocar o indígena, mas a ideia aí não é uma ideia de social, de trazer o indígena para a sociedade, né? Mas é sim de construir uma hierarquia com a sociedade indígena servindo a essa sociedade do colono. Só que, diante dessas características, não vai atender às demandas, por exemplo, coloniais. No exemplo norte do Brasil, houve revoltas anteriores para a questão da necessidade da escravidão indígena, porque a escravidão africana era muito caro para esses colonos. E isso não vai resolver, porque ele vai manter a proibição da escravidão. Mas ele vai tirar, por exemplo, o controle, vai expulsar os jesuítas, a Companhia de Jesus, que trabalhou muito no início dessa colonização do Brasil, e o Marquês de Pombal vai expulsar do Brasil, porque esses jesuítas tinham um controle e uma proteção sobre os indígenas, que agora vão ficar, né, entre aspas, à mercê da situação debaixo dessa colonização com a hierarquia fortemente a favor dos brancos e colonos. E, ao mesmo tempo, né, também vai manter cada vez mais, né, o tráfico escravo, negreiro, valorizando cada vez mais a necessidade da manutenção de escravos, da manutenção desse comércio. Então, a ideia aí é só favorecer a metrópole. Depois, ele vai ter uma outra mudança mais forte ainda, que é a obrigação, ele vai criar o erário, né, o erário português dentro do Brasil, para fiscalizar a mineração brasileira. E aí vai começar a criação primeiro do imposto do quinto do ouro, né, e depois a famosa derrama. E por que a gente está falando nisso? Porque em cima disso vai começar, depois de todas essas reformas pombalinas, que só vão favorecer a metrópole, e claramente isso é para o quê? Para pagar as contas dos gastos da metrópole, da monarquia portuguesa. Então, esses interesses de taxar cada vez mais a colônia, mais o Brasil, é em cima disso, em favorecer não o Império Português como um todo, mas principalmente a metrópole. É isso que o Marquês de Pombal está, né, preocupado. E em cima disso, você tem, primeiro andando no Brasil, nas elites, né, porque os jovens brasileiros, quando chegavam a um grau de formação e estudar em Portugal, principalmente em Coimbra, nessa grande cidade portuguesa, então eles iam para a Europa, aonde eles se identificavam e começavam a conhecer as ideias iluministas. Fora isso, ainda a própria ideia dos movimentos de independência, principalmente a independência dos Estados Unidos, nesse momento, vai influenciar, né, os nossos jovens da elite aqui do Brasil. E aí, junto com essas ideias iluministas, a insatisfação dos colonos com essa maior taxação de impostos vai começar a se criar novos movimentos de independência no Brasil. E agora, gente, diferente dos primeiros movimentos que aconteceram anteriores, como a revolta de Beckman, né, na mineração, a própria de Felipe dos Santos, né, que aconteceu também na região de Minas Gerais, de Vila Rica, né, como outros movimentos de questionamento a Portugal não eram de separação, mas sim de mudanças, né, na situação econômica dessas regiões, mudanças de leis, mudanças de condições mais favoráveis a esses grupos. Agora não. Você vai ter os primeiros movimentos separatistas, movimentos locais, ainda não é de caráter nacional, até porque o sentimento que existia no Brasil nessa época não havia construção de sentimento nacional, mas em sentimentos locais, né? Como você vai ter na América Espanhola na sua independência. A ideia era bem fragmentada mesmo, você valorizava ser pernambucano, valorizava ser paulista, havia muita questão do regional, era muito forte num sentimento quase nacionalista local, regional. E aí, essas construções, a gente vai ter os dois primeiros grandes movimentos separatistas, né, dentro do Brasil, que a gente vai falar mais à frente. Uma é conhecida muito, né, a Conjuração Mineira, muito conhecida como Inconfidência Mineira, é aquela do Tiradentes, né, a mais conhecida do Brasil,
E outra que as pessoas falam pouco, mas que na verdade tem um caráter muito mais amplo e mais especial, que é a Conjuração Baiana, né? E a gente vai entender por que, que a Conjuração Baiana é muito mais ampla e ao mesmo tempo entender como atores da história, né? Por que, que a Inconfidência Mineira é muito mais relatada, é muito mais falada e identificada como um grande momento nacional do que a Conjuração Baiana. Mas a gente vai entender lá na frente. Só para ter uma ideia, a Conjuração Baiana vai ser conhecida também como Revolta dos Alfaiates, né? Então a gente já abriu aqui, gente, o leque para entender todo esse questionamento. Em cima disso, vai ter movimentos que a gente também vai falar da independência depois, que depois dessas duas disputas internas, que a gente vai falar de forma mais minuciosa, a gente vai chegar na chegada do rei, né, naquele momento, o príncipe regente João VI, de Portugal para o Brasil com a família real, por causa do bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte na França, que é outro capítulo importante para nós entendermos e compreendermos a independência do Brasil. Beleza? Até aí, vamos que vamos. História do Brasil. Vamos entender a nossa independência. Fiquem com Deus.